Já já voltamos com os News Games, jogos inspirados em notícias. Também vamos conversar com um professor que, além de fundar seu próprio estúdio, está ensinando toda uma geração a transformar a paixão em negócio. Agora o papo é com Alex Leal. Ele é ilustrador, designer gráfico, modelador 3D e professor. Fundou a Lizard Games e desde então tem sido uma das pessoas mais vocais sobre a indústria de games no Brasil. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu queria muito conversar com você porque você é um profissional de games muito bem formado. Você tem um histórico muito grande de trabalho antes de ingressar no desenvolvimento de jogos. Você já fez, ilustração, você trabalha com 3D, você dá aula de desenvolvimento, você está na rádio falando sobre isso. Então você é um cara muito, assim, bem preparado para fazer o que você faz. Quando é que você decidiu que você estava pronto realmente para abrir a Lizard Games e criar uma empresa de criação própria? Pois é, Luísa. Bom, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui contigo. Aconteceu meio que natural, né? Como eu comecei a minha carreira como cartunista e depois ilustrador, diretor de arte, comecei a trabalhar com animação e aí, de repente, eu me vi desenvolvendo jogos de videogame. Foi uma coisa que aconteceu meio que naturalmente mesmo. E acabei me apaixonando pelo desenvolvimento porque o poder de interação que o videogame tem, na realidade, o videogame assim, é o ápice de todas as outras coisas que eu fazia, né? Da comunicação, do roteiro, do desenho, da animação. Então, quando tu chega no videogame, tu chega no ápice, porque tu entra na interação, né? Que é o grande diferencial do videogame. Né? E eu assim, sei que a Lizard Games ela ficou bastante conhecida também por trabalhar com news games, que é um conceito diferente, que é quando um jogo se inspira no noticiário ou em eventos reais, para daí desenvolver um jogo com uma temática específica. Como é que vocês começaram a trabalhar com isso? Pois é, eu comecei a trabalhar com news games em 2010. Nós fomos responsáveis pelo primeiro grande jogo político criado no Brasil e obtivemos na época mais de 1,5 milhão de jogadas em 2 semanas. Foi um recorde, né? Numa época que os games estavam engatinhando ainda no Brasil. E a partir daí a gente começou a fazer, o próprio público nos cobra às vezes, né? Olha, tem notícia tal, vocês não vão fazer um jogo sobre isso? E a própria tecnologia, porque hoje nós temos engines, que são softwares de desenvolvimento de jogos, que são muito mais rápidos. Então a gente consegue desenvolver jogos com uma velocidade maior. Porque o problema do news game é justamente o time, né? Tem que sair na hora certa. Tem que sair na hora certa, porque assim como a notícia, ela é perecível, né? Então a gente tem que fazer em cima do fato para poder acompanhar aquele momento de divulgação do fato. Quanto tempo demora mais ou menos para fazer um jogo desse? Olha, a gente já chegou a fazer um jogo em 4 horas. 4 horas? Eu acho o nosso recorde. E também assim, há as vantagens, por exemplo, o jogo mobile, a gente consegue hoje publicar de forma muito mais rápida. Eu vi que vocês fizeram um game chamado Go a Go. Isso. Sobre um evento traumático na vida do brasileiro. Me conta aí como é que foi. Eu brinco, né, que todo criativo, principalmente na indústria criativa, eu acho que todo negócio hoje a gente tem que lidar com o sucesso e com o fracasso. Sim. Né? A gente tem que estar sempre preparado. Se nós pegarmos a história do Steve Jobs, você vai ter várias histórias de sucesso e várias histórias de fracasso. Com a Lizard Games não é diferente. Né? O Go a Go, a princípio foi uma ideia bacana, nós fizemos um jogo em cima do Brasil e Alemanha. Né? Aquele fatídico 7-1 virou um jogo. Virou um jogo de videogame lançado para o Facebook. Foi um dos primeiros jogos que eu lancei para Facebook, inclusive. Então, no momento, o jogo estava bombando, todo mundo acessando, aquela coisa toda. E conseguimos até um patrocínio, tivemos um patrocínio, mas acabou o jogo, eu tive que retirar o jogo do ar. Né? Passou o momento, né, também? Passou o momento. O jogo, na realidade, ficou um dia só no ar. E acabou o jogo, eu tive que tirar porque as pessoas estavam criticando e acabaram... A gente ainda estava sensível com o assunto também, né? Assim, um pouco traumatizados com aquela situação. Mas, Alex, me diz, assim, o Brasil hoje está crescendo muito no cenário global de games. A gente está cada vez mais produzindo e disponibilizando um produto nacional. Onde que a gente é mais forte? Onde que a gente é mais fraco? Como é que a gente é como player no cenário mundial? Bom, o Brasil tem crescido muito nos últimos anos. Sobretudo nos últimos 4 ou 5 anos, a gente teve um avanço imenso. Nós somos conhecidos por consumir muito jogo de videogame.
Né? No ano passado, em 2017, nós movimentamos aí cerca de 1,3 bilhões, né, com o mercado de jogos no Brasil. Então consumimos muito. A nossa produção ainda é baixa, embora esteja crescendo muito. Né? A última pesquisa da Newzoo nos coloca aí com cerca de 300 empresas já produzindo jogos em território nacional. Ah, legal. Então o mercado está crescendo, mas ainda muito abaixo do nosso consumo. A gente consome muito mais do que a gente produz. Né? E falando em futuro, o que você acha que a gente pode esperar assim, dos futuros dos games? Que tem muita coisa que está mudando, né? A gente está vindo com realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial também. E isso tudo deve ter uma função ali dentro. O que a gente pode esperar? Eu acho que a nosso grande visão de futuro, uma é a profissionalização do mercado de jogos. Certíssimo. Porque hoje, quando você fala, por exemplo, eu sou professor de jogos, aí a pessoa olha para você e fala, mas existe isso? Né? Eu tenho até um aluno que brinca, o jogo de videogame não dá em árvore ainda. Né? Existem pessoas que fazem. A nossa área ainda é uma área que as pessoas não conhecem. Né? As pessoas jogam. Nós estamos numa fase de transição de tecnologia. Né? Algumas pessoas só lembram do Atari ainda. Sim. Né? Não acompanharam a evolução. Então, assim, a profissionalização do mercado é o que a gente vê para o futuro. Um crescimento muito grande de investimento para a área de jogos. Porque jogos hoje, nós temos os jogos educativos, jogos corporativos, os e-sports. Eu acredito assim que o nosso mercado nacional, o próprio governo federal começou agora a fazer uma pesquisa ampla sobre videogames, então deve ter verba pública para fomentar jogos no Brasil. Então a tendência é que realmente o mercado cresça bastante nos próximos anos. Essa é a nossa expectativa. E o meu desejo, porque quanto mais vocês trabalham, mais a gente se diverte. É verdade, Tem um pouco isso. E tem os jogos sérios também, os sérios games, quer dizer, nós temos aí trabalhos, por exemplo, focado para jogos para terceira idade, jogos para reabilitação em casos de acidente. Memória, Alzheimer, essas coisas assim ajuda, né? O jogo pode ter uma utilidade de saúde também, né? Sim. Alex, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Acho que a gente teve uma aula de gaming aqui com você. Você sabia que as 3 plataformas de jogos mais usadas no Brasil são o celular, com 84%, o console, com 46% e o computador, com 45%. O público feminino cresceu nos games, passando de 41% em 2013 para 53,6% em 2017, ultrapassando o público masculino pela primeira vez. 57,8% dos jogadores brasileiros preferem jogos com muitas fases. 71% dos gamers usam o celular para jogar em casa. Um analista de games ganha, em média, um salário inicial médio de R$ 1.200.